Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 4, segunda aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo de número 5. Segunda aos Coríntios 4, a partir do verso de número 5. Diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Podeis assentar. As primeiras palavras lidas aqui por nós do apóstolo Paulo são essas: porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo diz que o objetivo de sua mensagem não era dar notícia dele próprio, de suas habilidades, de seus méritos, de sua pessoa. Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos. Interessante que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esta mesma igreja, Paulo reprova aquela comunidade, porque no meio dela alguns estavam dizendo: somos de Paulo. Outros diziam: somos de Cefas, isto é, de Pedro, do apóstolo Pedro. Outros diziam: somos de Apolo, um grande pregador cristão dos primeiros tempos do cristianismo. Havia uma partidarização interna dentro da comunidade e os grupos queriam ser reconhecidos pelo seu pregador preferido. Mas Paulo reprova aquela comunidade por isso. Paulo disse: por que vocês dizem somos de Paulo? Para o grupo que particularmente queria ser reconhecido na pessoa dele. Paulo diz: foi Paulo crucificado por vós? Paulo diz: eu fui crucificado por vocês? Vocês porventura foram batizados em meu nome? E aí Paulo lembra até de que dentre os membros da igreja de Corinto, ele não tinha sido responsável pelo batismo de muitos. Ele disse: ainda bem, para que ninguém ache que tenha uma ligação de devoção à minha pessoa. Vocês não foram batizados em meu nome, eu não fui crucificado em lugar de vocês. E Paulo, noutra mesma passagem, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem somos nós, senão servos de Deus, para vos anunciar as boas novas? Paulo diz: na verdade, tudo é vosso. Nós fomos colocados a serviço de Deus para abençoar vocês com o Evangelho. Nós somos de vocês nesse sentido, não vocês pertencem a nós. Paulo diz: tudo é vosso, seja Paulo, seja Cefas, seja o presente ou o porvir, tudo é vosso. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus.
Paulo, portanto, irmãos, não quer nenhuma devoção para com a sua pessoa. A sua mensagem é cristocêntrica. O que ele prega é exclusivamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós, evangélicos, não invocamos apóstolos que já faleceram, homens de Deus que deram o seu exemplo em vida e que agora estão no céu. Nós não os invocamos nas nossas orações. Os que partiram estão diante de Deus, ignoram o que acontece na terra, desfrutam do prazer celestial, da alegria celestial, sem a perturbação dos eventos que acontecem neste mundo, e nem desfrutam de onisciência para que pudessem saber tudo o que aqui embaixo ocorre. Mas o fato é que nós não os invocamos, porque se eles eram homens de Deus, os apóstolos certamente o eram, eles não reclamaram de nós, que nós nos colocássemos a seus pés, esperássemos deles alguma coisa, nem em vida, nem depois da morte. O apóstolo Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. A mensagem que temos para pregar é uma pessoa. Essa é uma coisa curiosa, irmãos. Nós não pregamos uma instituição, nós não pregamos um sistema doutrinário meramente. Nós pregamos uma pessoa, pregamos a Jesus. Uma das coisas que a reforma protestante salientou foram os solas. Sola em latim quer dizer somente. Sola fide quer dizer só a fé. Somos salvos só pela fé, não com a concorrência das nossas obras. Confiamos em Cristo para a nossa salvação, não nos nossos méritos pessoais. Confiamos apenas nas Escrituras como fonte de revelação, e elas não nos apresentam senão a Cristo. Confiamos que Jesus é o único mediador, sola Christus, o único mediador entre Deus e os homens. Na verdade, quando os reformadores falaram dos solas, dos somentes, somente Cristo, somente o Cristo da Escritura, somente a fé para recebê-lo, sem o mérito humano, quando eles falaram isso, eles queriam mostrar que a mensagem do Evangelho é simples. Ela não é Jesus e isto, Jesus e aquilo. É apenas a pessoa de Jesus como revelada nas Sagradas Escrituras. É Jesus a partir do que Ele fez por nós na cruz e se nos apresenta na sua ressurreição. Pregamos uma pessoa, a pessoa de Jesus. Não é meramente um código ético pelo qual você possa ser salvo. Antes, pelo contrário, nós mostramos à luz da lei de Deus que todos pecaram e estão destituídos de sua glória. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se apartaram, todos se extraviaram. Não temos nada a apresentar a Deus, mas Deus veio em socorro de nós. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Algumas denominações religiosas falam da salvação como uma receita de várias fases, como uma ascese, como uma passagem por vários rituais. Mas a Bíblia nos apresenta uma pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus. É claro que ao dizer que nós apresentamos uma pessoa, nós a identificamos. E não identificamos apenas lhe atribuindo um nome, identificamos a pessoa pela sua história, pelo que ele fez.
pelo que ele realizou. Nós não cremos apenas numa expressão, Jesus. Nós cremos na pessoa que esta expressão designa de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós pregamos o Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Veja como a Bíblia nos ensina que evangelizar é pregar a pessoa de Jesus, é anunciar a pessoa de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, no verso de número 35, a Bíblia diz: então Filipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Se diz começando nesta escritura, é porque recorreu a outras partes, mas para anunciar Jesus ao eunuco a quem ele evangelizava. Em João 5, Jesus diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Note, Jesus fala que as escrituras dão testemunho dele e os reprova por não quererem vir a ele para ter nele vida. Nós pregamos a pessoa bendita do Senhor Jesus. E o pregador do Evangelho não é apenas alguém que abre a boca e fala de Jesus. Ele manifesta Jesus enquanto fala. Na medida em que nós proclamamos a Cristo, ele comprometeu-se de fazer-se presente na sua palavra, de se revelar ao pecador enquanto dele falamos. Pregar, portanto, é um evento sobrenatural. A palavra de Deus foi aquela pela qual ele criou o mundo, disse haja luz e houve luz. Foi com sua palavra que Jesus curou cegos e aleijados e trouxe Lázaro da morte. A palavra faz acontecer. Anunciar a palavra de Deus concernente a Cristo o faz presente, apresentado diante daquele que nos ouve. Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte, primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 22 e 23, inicialmente, diz assim: porque os judeus pedem sinal, os judeus queriam ver um milagre perceptível aos sentidos, os gregos buscam sabedoria, os gregos queriam uma mensagem com sofisticação filosófica. Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quando Paulo diz pregamos a Cristo crucificado, Paulo não quer dizer que Jesus ainda está crucificado, mas ele está identificando Jesus a quem ele prega. O Jesus que nós pregamos, que agora está vivo, é aquele que foi crucificado. Pregamos o Cristo que esteve na cruz. O Cristo de que falamos é aquele que foi crucificado por nós. Paulo diz: eu não atendo às expectativas dos homens. Alguns queriam ver uma mensagem sobre uma filosofia de vida, alguns queriam ver apenas milagres, mas eu prego a pessoa de Cristo, aquele Cristo que foi crucificado. Em 1 Coríntios 2, ele diz no verso de número 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Note, ele diz: eu não tenho outra mensagem, é o sola, não prego nada, senão a Jesus Cristo e o Cristo que foi crucificado. A mensagem era toda na pessoa de Jesus. E veja também aquilo que eu disse: pregar a Cristo envolve um milagre. Quando o anunciamos com fidelidade, ele se faz presente na palavra que pregamos acerca dele e se apresenta ao pecador que nos ouve intimamente. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 2, verso 4: e a minha palavra e a minha pregação, qual foi a palavra de Paulo? Qual foi a pregação de Paulo? Cristo e esse crucificado.
não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, não foi só uma tentativa retórica de convencer o ouvinte, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Demonstrar é mostrar, é provar, é evidenciar. Quando pregamos a Cristo, o Espírito Santo o demonstra ao coração do pecador. Por isso também nós lemos lá em Colossenses o seguinte, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, verso 4, Paulo pede oração por ele, dizendo: para que eu manifeste Jesus, como me convém falar. Note, ele está dizendo: orem por mim para que eu manifeste Jesus, o faça, manifeste, presente, como me convém falar, que eu fale de uma maneira que convém, e assim Cristo se manifeste enquanto eu prego, se revele enquanto eu prego. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça para ser um apóstolo, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue. Paulo diz: eu fui escolhido por Deus para ser pregador, apóstolo, desde o ventre da minha mãe, e aprove a Deus para que isso acontecesse, revelar seu Filho em mim para que eu o pregue. Note, Paulo não apenas fala de pregar a Cristo, mas de Cristo se revelar através dele, enquanto ele prega, manifestar-se ao coração do pecador. Portanto, a boa pregação é aquela em que o pregador desaparece e Jesus se revela. Eu às vezes vejo, irmãos, não sei se os irmãos percebem isso, mas o meu discernimento espiritual percebe, e eu sinto uma náusea. Eu vejo às vezes certos pregadores que eles falam de Jesus, mas enquanto eles falam de Jesus, eles transpiram tanto a sua própria personalidade, que Jesus não se revela, eles se revelam. Eles dominam o que falam com a força de uma personalidade soberba, egocêntrica. Mas o apóstolo Paulo diz aos de Corinto: quando eu preguei entre vocês, eu estava em fraqueza, temor e muito tremor. Ele diz aos Gálatas: quando eu preguei entre vocês, eu estava com uma enfermidade na carne. Era um homem debilitado, que desaparecia enquanto pregava e Jesus se manifestava. Ele apresentava Jesus com tanta unção do Espírito Santo, tanta demonstração do Espírito Santo, que ele era esquecido pelo ouvinte e Jesus se manifestava. Quando vemos pessoas que querem ser devotas de certos santos, estes santos, se de fato foram santos, se soubessem o que estava acontecendo, lamentariam, porque o objetivo deles, quando pregaram, estando aqui na terra, era o de desaparecerem, para que Jesus se manifestasse. É como se Paulo estivesse dizendo: minha pregação será tanto melhor quanto mais eu desaparecer, quanto mais Cristo prevalecer, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. O Cristo crucificado é também Senhor, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, e ainda estamos em nossos pecados, diz o apóstolo em 1 Coríntios 15. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração confiares que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pedro disse no dia de Pentecostes: aquele a quem vocês crucificaram, Deus o elevou
a Senhor e Cristo. Jesus triunfou da morte, foi entregue pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, está assentado à destra de Deus, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que toda boca no céu, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós pregamos o Cristo que morreu, sim, foi crucificado, mas ressuscitou, está em posição vitoriosa. O Cristo que pregamos é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É essa a ideia do apóstolo, é essa a mensagem do apóstolo. E veja o que ele diz mais ainda na linha do que temos falado, 2 Coríntios 4, eu releio o 5 para ler o 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, dos apóstolos, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo diz então que tem uma luz que sai do seu coração, para mostrar ao pecador a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Uma luz sai de nós quando pregamos o Senhor Jesus e desaparecemos. Uma luz que faz a glória de Deus reluzir na face de Cristo para o pecador que nos ouve. Meus amados irmãos, Jesus é a nossa mensagem. A Bíblia Sagrada diz que nós somos salvos não recebendo alguma coisa de Jesus, mas recebendo a pessoa de Jesus em nosso coração. Se cremos, temos vida em seu nome. A vida eterna que procuramos não é uma coisa que Ele dá, é o compartilhamento da sua vida ressuscitada. Portanto, a Bíblia diz: a todos quanto o receberam, João 12, receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus chamou para irmos a Ele receber salvação, não como uma coisa que Ele dá e se vai, mas como uma união com Ele. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim, beba de mim. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não mostra o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não dá a vida, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. De certa maneira, nós temos certeza do céu, e já temos o céu, de certa forma, antecipado aos nossos corações, porque Jesus Cristo habita em nós. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, verso 27, a Bíblia diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A esperança da glória é porque Jesus está em nós. Jesus está em nós. Esta é a esperança da glória. A nossa certeza decorre de estarmos unidos a Ele, de Ele estar em nossas vidas. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E Paulo diz que o morrer é ganho porque ele diz: se eu partir, vou partir e estar com Cristo. Note, tudo gera em torno de Jesus. A esperança que temos do arrebatamento não é a esperança de sermos tirados daqui meramente antes que venha a grande tribulação, como se quiséssemos fugir de dificuldades. A esperança do arrebatamento é a esperança da noiva, que é a igreja, de encontrar-se com o noivo, que é Cristo, pelo qual ela aguarda ansiosamente.
Em 1 Tessalonicenses 4 diz: porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles. Seremos transformados e arrebatados com eles ao encontro do Senhor nos ares. E note como conclui: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O meu conforto, o meu consolo não é que eu vou sair daqui antes da grande tribulação, é que eu vou estar com Jesus Cristo para sempre, através de um corpo ressuscitado, transformado no dia do arrebatamento. Jesus, meus irmãos, em nós é a esperança da glória. Nós recebemos Jesus e nós temos todas as bênçãos, como diz Paulo aos Efésios, espirituais nas regiões celestiais nele. A vida que temos, que chamamos de eterna, é a vida ressurreta dele, compartilhada conosco. Jesus não é apenas o Salvador, Jesus é a salvação. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós pregamos a Cristo. Eu não conheço nenhuma religião sobre a face da terra que pregue uma pessoa. Elas pregam um sistema filosófico, um sistema cerimonial, um sistema ético, pregam uma relação institucional, mas a mensagem do Evangelho é sublime, porque fala de Jesus, apresenta Jesus. O nosso negócio aqui é anunciar a Cristo, é proclamar a Cristo, é manifestá-lo ao pecador, é mostrar que nele há tudo de que nossa alma carece. A Bíblia, meus irmãos, é um livro que pode ser provado como palavra de Deus por elementos externos a ela e internos. Eu poderia aqui falar que ela foi composta por inúmeros autores que viveram em diferentes épocas, em diferentes situações. Tem partes da Bíblia falada em hebraico, escrita em hebraico, aramaico, em grego, mas tudo converge para uma mesma mensagem. É uma evidência interna. Eu posso falar que dos livros que reivindicam a inspiração de Deus, nós temos somente praticamente a Bíblia, o Alcorão e o livro Mórmon. O Alcorão e o livro Mórmon parasitam na Bíblia, porque tiram personagens da Bíblia e dependem de histórias que estão na Bíblia. Portanto, eles são os derivados. A Bíblia é o original. A Bíblia é a legítima palavra de Deus, mas uma das coisas que me convence disso é que este livro não exalta homem algum. Meus irmãos, todos nós, quando vamos contar a história de um país, encontramos heróis que representamos às vezes como figuras probas, que parece que nunca erraram. Até quando nós vamos retratar os nossos grandes pregadores evangélicos, nós os retratamos exageradamente porque negligenciamos falhas que eles também cometeram. Mas este livro, irmãos, não poupa ninguém. Abraão foi aquele a quem Deus fez a promessa da nação de Israel e a promessa messiânica. Mas a Bíblia diz como Abraão se precipitou, tendo um filho com H, que não era sua esposa, expondo Sara uma vez a uma condição em que ela poderia ter cometido adultério, ou melhor, alguém ter violentado Sara, porque ele deu uma informação incompleta. A Bíblia fala dos erros de Abraão. Moisés tirou o povo de Israel da terra do Egito, não entrou na terra prometida, porque num determinado momento perdeu a paciência, e Deus disse que, embora perdoasse o seu pecado, ele não ia liderar o povo para a terra, porque ele era representante de Deus para o povo e o fez mal, quando destemperou-se. E olhe que era chamado o homem mais manso da terra.
A Bíblia fala dos pecados de Davi: adultério, corresponsabilidade num homicídio. A Bíblia fala, meus irmãos, dos pecados de todos os grandes personagens. No Novo Testamento, nós temos a Bíblia revelando que Pedro negou Jesus 3 vezes, além de outras bobagens que fez, que Jesus uma vez disse para ele: para trás de mim, Satanás. Os outros discípulos o abandonaram. Tiago e João pediram fogo do céu sobre Samaria. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar o que se havia perdido. Quiseram lugares privilegiados ao lado de Jesus. Tiago e João, Jesus reprovou-os por essa ambição. Nós temos, meus irmãos, os discípulos entre si, disputando entre eles qual é o maior no reino de Deus. Nós temos Paulo repreendendo Pedro por discriminação dos gentios. Nós temos Paulo se arrependendo porque agrediu com palavras inadequadas o sacerdote. Nós temos aqui, irmãos, uma revelação plena da falibilidade humana. As cartas de Paulo aos Gálatas, aos Coríntios, revela como as igrejas tinham problemas. Tem gente que diz: eu não vou para a igreja não, porque a igreja também tem gente que causa problema. Imagine se você ler as igrejas para as quais Paulo endereçava cartas. Problemas que quando eu os leio, eu digo: graças a Deus pela minha igreja, porque está melhor aqui do que essa a quem Paulo destinou a carta nesse momento. Este livro, irmãos, não tem heróis humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um ser humano jamais escreveria um livro detratando sua própria espécie, não encontrando dentre os seus heróis alguém que pudesse representar perfeitamente. Talvez você diga: ah, pastor, mas tem Jesus. Jesus é representado perfeito, exatamente. Mas Jesus não é originariamente homem, era e é Deus. Se eles quisessem exaltar a humanidade, sabe o que teriam feito? Representado Jesus como um homem que virou uma divindade. Entre os pagãos tinha isso. Homens que pelos seus grandes feitos tornavam-se divinos. Aí todo mundo podia dizer: está vendo? Tem um de nós aqui que foi promovido. Mas Jesus não é um homem que se divinizou, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como diz lá em Romanos: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Só Deus é glorificado neste livro, não o homem. Isso é uma prova, irmãos, da inspiração, porque não é natural de seres humanos escreverem livros dos quais eles detratam todos os da sua espécie. Mas aqui nós vemos a inspiração de Deus. A Bíblia Sagrada diz que este evangelho, que para os homens é loucura, na verdade é a sabedoria de Deus. Vamos ver o que está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque Jesus Cristo é chamado de sabedoria de Deus. A sabedoria, irmão, se revela principalmente na resolução de dilemas, de aparentes contradições. O homem sábio é aquele que sabe sair de dilemas difíceis, pois a Bíblia diz: Cristo é a sabedoria de Deus. Porque veja só, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Logo todos nós estávamos sentenciados ao inferno.
Para que você não tenha dúvida de que é um pecador, eu vou lhe dizer algumas coisas. Primeiro, a Bíblia nos ensina que para você ser um pecador não precisa transgredir muitos mandamentos da lei, basta transgredir um. Você já é culpado de ter transgredido a todos, porque Deus não tem uma lógica graduada no campo moral, mas uma lógica do tudo ou nada. Reivindica absoluta fidelidade. Lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz-nos o seguinte, na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, quando morreu na cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E que maldição da lei é essa? Veja aí o versículo de número 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei não se limita aos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos são um bom resumo da lei. Você é cumpridor permanente e ininterrupto dos 10 mandamentos? A Bíblia diz: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão na lei. Estávamos todos debaixo de maldição, e Jesus nos resgatou dessa maldição, fazendo-se maldição por nós na cruz, levando sobre si os nossos pecados, tornando-se maldito sobre o madeiro, para que nós fôssemos abençoados. Lá na carta escrita por Tiago, no capítulo de número 2, versículo 10, a Bíblia diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Mas eu digo-vos mais, eu aqui estou lhe dizendo que se você descumprir um mandamento, já é transgressor de todos. Mas digo-vos mais, Jesus nos ensinou que a lei reclama de nós não só ajustamento da conduta exterior, mas a motivação interior também é levada em conta. Jesus disse: ouvistes que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo que quem se encolerizar contra o seu próximo, quem odiar o seu próximo, já o matou. Jesus disse: ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: quem olhar de maneira ilícita para a mulher que não é a sua, já adulterou. Com estas informações, você não pode mais ter dúvida de que é um pecador que está em situação de juízo e de condenação. Como Deus poderia nos salvar? Como poderia nos resgatar dessa situação? Os homens comuns diriam: Deus é o Todo-Poderoso, pode fazer o que Ele quiser, então Ele poderia perdoar todo mundo, ou poderia perdoar simplesmente quem Ele queria perdoar. Meus irmãos, quando a pessoa pensa em Deus dessa forma, só em função de ser um poder, um ser detentor de poder ilimitado, e ignora o caráter de Deus, ela não sabe do que está falando. Porque Deus tem sua força não apenas nas possibilidades de tudo realizar, Deus tem a sua força no seu caráter. Deus é justo. Ele estabeleceu a lei moral, Ele decretou que a infração e violação da lei seria seguida por juízo. Como a lei reflete o caráter de Deus, o que a transgride põe-se contra Deus, o ser infinito, e traz sobre si juízo eterno no inferno. Se Deus simplesmente esquecesse que deu essa lei,
Se Deus simplesmente ignorasse sua lei e resolvesse perdoar alguns da sua preferência, sem compensação pela culpa, sem compensação pela violação da ordem moral, Deus não seria digno do nosso respeito. Primeiro, nós não poderíamos também confiar nas suas promessas, porque ele, à semelhança dos homens, seria guiado pelo seu humor. Primeiro ele ameaçou de castigo, depois ele recuou e resolveu perdoar, mesmo tendo dito que ia castigar. Quem garante que amanhã ele não terá mau humor de novo e vai voltar atrás e resolver me castigar? Um Deus destes não ofereceria segurança a ninguém, porque ele não seria fiel às suas promessas, tanto quanto não havia sido fiel à sua lei. Por outro lado, irmãos, nós não veríamos aí um Deus que nos ama, porque seria fácil para ele perdoar. Era só ele retroceder da sua lei e oferecer perdão a todo mundo. O seu perdão seria banal, não seria uma demonstração de amor. Mas a Bíblia Sagrada mostra que o nosso Deus não recua na sua lei e nem recuará na sua promessa. A nossa Bíblia mostra que Deus tem um amor tão grande que, para que pudesse nos perdoar sem retratar-se da sua lei, ele assumiu o custo para isso, e por isso o seu amor é grande. Eu vejo o amor de Deus não meramente em que ele me tenha perdoado, mas no custo que ele teve para me perdoar a mim, o transgressor, sendo ele aquele que não precisaria de mim. Deus não iria voltar à sua lei. O salário do pecado é a morte exigia juízo, nós estávamos sob maldição, mas Deus enviou seu Filho para fazer-se homem. E como homem, Jesus foi homem reto, justo e perfeito, mas tomou sobre si os nossos pecados, e a maldição que era para nós foi transferida para ele. A lei que clamava pelo castigo pelos nossos pecados foi satisfeita, porque ele levou sobre si o castigo que era para nós e morreu em nosso lugar. Veja o que o profeta Isaías diz. Que coisa curiosa, irmãos. Isaías 43, versículos 24 e 25. Deus diz ao povo de Israel: não me compraste por dinheiro, ou seja, não foi com dinheiro que vocês me fizeram favoráveis a vocês. Não me compraste por dinheiro cana aromática, o perfume aí que vocês me ofereceram, nem com a gordura dos seus sacrifícios, não foram os rituais de vocês que me compraram, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades, e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus está dizendo: não foi vocês que conseguiram me comprar, me ganhar com o que vocês ofereciam, fui eu que assumi o custo. Vocês me deram trabalho com os pecados de vocês. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 53, que depois de morrer e ressuscitar, Jesus viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Deus se cansou, no sentido metafórico, por nós. Deus em Jesus Cristo levou o nosso fardo. Deus assumiu o custo para compensar a ordem moral violada, para que pudesse nos perdoar. Por isso que a cruz, irmãos, que parece aos homens loucura, é sabedoria. Os filósofos diziam que Deus é esse que se faz homem para vir morrer numa cruz, que coisa estranha, ele não é o Todo-Poderoso, mas estavam ignorando o seu caráter. A cruz é sabedoria,
porque na cruz Deus satisfaz a justiça de sua lei, trazendo punição pelos nossos pecados a um homem que nos representava, o próprio Filho dele, que se fizera homem e fora homem justo, para abrir para nós as portas da graça. Tem passagens da Bíblia, como Romanos 3, que dizem que lá na cruz Deus demonstrou a sua justiça. Deus demonstrou que Ele pune o pecado. E tem passagens da Bíblia que diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz tem justiça implacável contra os nossos pecados, e tem amor imensurável que recebe o pecador contrito, que se arrepende e põe a sua fé em Jesus. Aí está a sabedoria da cruz, a sagrada reconciliação entre justiça e misericórdia. Deus é justo quando nos perdoa, porque o nosso pecado recebeu a compensação da cruz. Para Ele nos perdoar, isso teve um custo para Ele, isso teve um fardo que Ele, através de seu Filho, levou. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e por isso que eu confio nesse Deus que me promete. Por que eu confio? Primeiro, porque é o Deus que não retrocede na sua lei, e querendo me salvar, envia o próprio Filho para morrer, para que a lei não dê um passo de milímetro atrás. Esse Deus pode prometer, e eu confio. E porque o amor de Deus é verdadeiro, não é um perdão banal, teve um custo para Ele me perdoar. Ele fez o que nenhum homem poderia em sua sabedoria imaginar. No Salmo 85:10 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se abraçaram. Na cruz, justiça e misericórdia se encontraram. A cruz é a manifestação do amor de Deus, a cruz é a manifestação da justiça de Deus. Quando eu compreendo na cruz a manifestação da justiça de Deus contra os meus pecados, eu entro em contrição e arrependimento. Quando eu olho para a cruz e vejo o amor de Deus revelado, isso desperta em mim a confiança no Senhor Jesus Cristo para me salvar. E é assim que nos apropriamos da obra da cruz, arrependendo-nos dos nossos pecados e confiando em Jesus Cristo como nosso Salvador. Em Romanos 8 a Bíblia diz: se Deus não negou por nós a seu próprio Filho, mas antes o entregou por nós todos, como não nos dará com Ele todas as coisas? A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira indescritível, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Escritura diz lá na carta escrita aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 19. Eu vou ler o 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, os crentes, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que mensagem, irmãos, gloriosa! Que amor incomparável! A fé reconhece que o Deus que prometeu salvação aos que creem não pode voltar atrás. Ele é confiável, Ele é fiel, e este amor que Ele nos teve não tem preço. Nós pregamos a Cristo para que este amor deslumbre o coração do ouvinte. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. É quando este amor se manifesta que pessoas se envergonham de sua vida de pecado, de terem negligenciado até agora o Salvador, para virem a Ele atraídas pelo seu grande amor. Jesus disse: quando eu for levantado da cruz, eu vou atrair a todos a mim, por seu grande amor.
pregamos a Cristo, para você receber a Cristo como Salvador. Voltando lá para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, relendo a partir do 5, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus irmãos, Cristo em nós, a esperança da glória. Este corpinho aqui é um vaso de barro. Um dia, este corpo, se já tiver sucumbido à morte, vai ressuscitar incorruptível. Se eu entreguei minha vida a Jesus, nós vamos ter uma ressurreição incorruptível. E se a trombeta soar no céu e Jesus voltar nas nuvens e eu ainda estiver aqui, sem que eu veja a morte, esse corpo vai ser transformado, mortal, será revestido de imortalidade, incorruptível, de incorruptibilidade. Deus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Mas por enquanto é um vaso de barro que tremula sob o envelhecimento, as enfermidades, a canseira, o enfado. É um corpo que adquire rugas, que os cabelos embranquecem, que a coluna curva. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: se você é crente, dentro desse corpo tem um tesouro. Aleluia, um tesouro em vasos de barro, para que só a Deus seja dada a glória. O vaso não merece, mas aprove a Deus em sua misericórdia depositar um tesouro aqui dentro. Veja o que a Escritura diz lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículos 44, 45 e 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou num terreno alheio um tesouro. Tem um tesouro aqui, tem um tesouro nesse terreno. Ele vai e esconde para ninguém encontrar, e vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno. Quem está olhando pelo lado de fora e desconhece o tesouro que ele sabe está lá, vai dizer: esse homem é doido. Ele está vendendo 5 terrenos para comprar um. Ele está vendendo uma casa pronta para comprar um terreno que não tem nada construído. Mas é porque tem um tesouro lá. Tem um tesouro lá. Quando o crente se converte, a pessoa diz: mas você vai deixar as festas, você vai deixar o mundo, você vai deixar a bebida, você vai deixar os prazeres, vai ficar enfurnado agora numa igreja, vai ficar só lendo a Bíblia, vai ter essa vidinha aí limitada. Como é que você está jogando tudo fora? O prestígio que você tinha, agora vai ser um crente, vai ser visto com maus olhos. Como é que você está deixando tudo por isso daí? Eles não sabem, irmãos, que nós encontramos um tesouro. Aleluia, nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Eles não sabem que nós encontramos um tesouro. Jesus disse: é semelhante a um homem que busca pérolas preciosas, e ele encontrou uma que é raríssima, que vale mais do que tudo que ele já tem encontrado, e ele vende tudo que tem para comprar aquela pérola preciosa. Jesus é maior do que tudo. Jesus é melhor do que tudo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Não há outro que anda conosco no vale da sombra da morte. Não há outro que prepara um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. Não há outro, meus irmãos, que nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Não há outro que nos dá uma alegria transbordante. Não há outro que satisfaça plenamente a alma que não a pessoa de Jesus. Por isso Paulo diz assim na carta aos Filipenses, Paulo, um homem de prestígio, que deixou tudo para trás porque encontrou Jesus. Filipenses 3, a partir do 4, ainda que também podia confiar na aparência, se algum outro cuida que pode confiar na aparência, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei era considerada irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Jesus é melhor do que tudo, nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem vem a mim nunca mais terá sede, quem crê em mim nunca terá fome. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Jesus, irmãos, é tudo, é o tesouro escondido. Estamos aqui lhe apresentando Jesus, convidando você para que se arrependa dos seus pecados, reconheça que não há salvação fora daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você, que o amor de Deus não pode ser olhado com indiferença. Venha a Jesus Cristo, tome a decisão, entregue a vida a Ele. Ele vai ser tudo para você, tudo. Jesus é tudo o de que nós precisamos. É o que torna a nossa alma plena, é o que nos dá segurança e esperança. Receba Jesus na sua vida. Eu não tenho uma coisa para lhe oferecer, mas uma pessoa para lhe apresentar. Você tem que vir a Ele, tomar uma decisão de recebê-lo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Vamos ficar de pé. Altíssimo Deus, nosso Pai, nós te somos gratos por tão grande amor, Senhor, por tão grande amor, Senhor. A eternidade não será suficiente para a nossa gratidão, para o canto de louvor, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Que vidas, ó Pai, que seguem neste mundo indiferentes, sem Deus, sem salvação, limitando-se, meu Deus, ao seu trabalho, limitando-se, meu Deus, ao comer, o beber, o dormir e o pecar. Que, meu Deus, essas pessoas parem, que ouçam, meu Deus, o soar da trombeta, o chamado do Evangelho, que se arrependam dos seus pecados, de uma vida que ignorou o Evangelho da graça, que reconheçam que não há salvação fora da cruz, do que Jesus Cristo fez por nós ali. Ó meu Deus, nós cremos que agora o pregador desaparece, Jesus está aqui, está falando pessoalmente a cada vida, se apresentando a cada coração. Que pessoas não fechem os ouvidos,
Não cerrem as portas do coração, não deem meia volta e sigam sem Ele, mas que entreguem suas vidas a Jesus nessa noite, que o invoquem por Salvador, que tomem a decisão que vai salvar suas almas. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Se você ainda não é crente, não tem certeza da sua salvação, se a morte lhe viesse agora, você não tinha onde ancorar sua esperança, você não fez essa entrega a Cristo, não tomou essa decisão, mas você quer fazer isto agora, nesse momento. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar pela tua vida, eu quero pedir a Deus por você. Onde você estiver, levante sua mão, como eu estou fazendo aqui no meu lugar, e nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa que, com esse ato de erguer a mão, como eu estou fazendo, estará dizendo: eu quero, pastor, eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero que Ele mude o meu coração, perdoe os meus pecados, salve a minha alma. Se você quer tomar esta decisão, levante a sua mão nesse momento. Se houver alguém que está desviado, você conhece a palavra, desviada, quer se reconciliar com o Senhor, como eu no meu lugar faço, faça você aí também. Levante sua mão, entregue a sua vida a Jesus. Não vá para casa como você entrou nesse lugar. Podeis assentar, irmãos. Temos aqui